Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é um canal que a gente fala sobre finanças, sobre comportamento financeiro, como nós olhamos para o dinheiro e o que isso pode influenciar na nossa vida. Meu nome é Gisele Reis, eu sou educadora financeira e se você é nova aqui, é novo por aqui, se inscreva no canal, vai ser um prazer te ter por aqui. Toda semana tem um vídeo novo e é sobre isso, sobre finanças. O que nós podemos fazer de quebras na nossa vida para que a gente possa olhar de o dinheiro como uma forma mais fluida. Afinal de contas, dinheiro é uma engrenagem, dinheiro é o que move, o dinheiro é o que faz a economia andar. E ele não precisa ser mal visto, ele precisa ser administrado. E o dinheiro, ele, por si só, ele não vale nada. Nós é que vamos dar ali ao dinheiro o seu devido valor. Então, fica por aqui porque hoje eu tô trazendo um exercício muito legal. Eu já deixei o gancho num vídeo anterior que eu falei sobre esse exercício e hoje eu tô trazendo a explicação desse exercício. Esse exercício, a gente começa a fazer uma quebra de uma crença limitante sobre dinheiro. Eu falei no último vídeo que por muitas das vezes a gente ouviu na nossa infância que o dinheiro era a raiz de todos os males. E aí, às vezes as pessoas acham que o dinheiro é ruim, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro destrói a vida das pessoas. E por muitas das vezes as pessoas associam isso que está na Bíblia. Só que na Bíblia não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente precisa entender a diferença, precisa aprender a ler e a interpretar para que as coisas comecem a fazer sentido na nossa vida. Pois bem, o exercício é o seguinte. O exercício, você vai pegar um papel e uma caneta e você vai anotar como que era falado, como que era visto o dinheiro na sua infância, lá no seu lar, com os seus responsáveis. Como que era, como que vocês lidavam com o dinheiro. Havia abundância, havia escassez. Quem trabalhava, se era o pai que trabalhava, o pai e a mãe, só o pai, só a mãe, se a mãe foi uma mãe solo, se foi criada pela avó, enfim, você vai escrever a sua história. Pode ser em forma de redação, pode ser lembrando de alguns fatos, você faz da maneira que você se sentir melhor. O importante é você conseguir identificar. E aí, o ideal seria que nós fizéssemos uma linha do tempo, uma linha cronológica, mas às vezes a gente já está lá na frente, mas a gente lembrou de um acontecimento que ficou ali atrás. Você escreve. Se você precisar passar a linha, você faz. Não faça com pressa, faça no seu tempo. É importante você não ter pressa de escrever. Você precisa ter a lembrança de como era isso na sua casa. E aí você vai começar a escrever. Ah, na minha casa. E aí vai valer, cada um vai ter a sua história. Ah, na minha casa era só meu pai que trabalhava, ganhava pouco, o dinheiro era muito contado. E teve uma determinada época que minha mãe teve que ir também trabalhar, fazer uma renda extra para ajudar. Ah, nós morávamos de aluguel numa casa grande, numa casa pequena. Ah, nós morávamos na casa do meu tio. Ah, chegou uma época que a gente precisou sair da nossa casa e ir morar na casa de parente, morar de favor, enfim. Você vai escrever a sua história com aquilo que era relacionado ao dinheiro. Meus pais brigavam, minha mãe não sabia administrar, às vezes não tinha dinheiro para comida, ou meu pai deixava o dinheiro com a minha mãe gastava o dinheiro todo, ou vice-versa. Meu pai chegava em casa, tinha vício da bebida, e aí meu pai gastava o dinheiro todo na bebida e sempre dava uma desculpa para minha mãe, que tinha sido assaltado, não tinha recebido. Você precisa fazer esse retrocesso, você precisa escrever. Por muitas das vezes vai doer, por muitas das vezes você vai engasgar, você não vai querer fazer, porque são lembranças que às vezes vai nos doer bastante, mas tudo isso, quando a gente para olhar, para ler, para trabalhar com essas questões, a gente vai começar a entender por que às vezes alguns comportamentos nossos, de forma às vezes até relacional com outras pessoas e com dinheiro também, que eu
Me relaciono com o dinheiro de uma forma, às vezes, abusiva? Sim, porque às vezes a gente trata o dinheiro como uma forma abusiva, a gente abusa do dinheiro. Que a gente fala assim, mas eu trabalhei, o dinheiro é meu. Então a gente trabalha com o dinheiro, às vezes, de uma forma abusiva, se relaciona com ele de uma forma errada. Mas isso, às vezes, tem reflexo lá na infância, tá? Então, depois que eu faço isso tudo, depois que eu identifico como é que foi o relacionamento na minha casa com o dinheiro, como a gente fazia essa tratativa com o dinheiro, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer uma redação, ou eu posso escrever uma carta. Isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que fazem melhor como redação, tem pessoas que fazem melhor escrevendo as palavras, e tem pessoas que fazem como carta. Eu prefiro a da carta. Eu acho que a da carta, para mim, soa melhor. Mas aí você faz da maneira que você se sinta mais à vontade. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um modelo de carta que você pode fazer. E aí você vai fazer uma carta do sentido inverso. Eu vou falar um exemplo aqui rapidinho para vocês do que foi comigo. Na minha casa, a minha mãe era sempre a que fazia os pagamentos. Meu pai trazia o recurso financeiro para casa e era minha mãe que gerenciava ali toda a grana. E ficou uma coisa muito marcada na minha cabeça. Eu era adolescente e na minha época estava na moda aqueles rádios 3 em 1, que a gente chamava de 3 em 1. E meu pai chegou em casa com um rádio daquele. Quando meu pai chegou em casa com um som daquele, a minha mãe ficou parada olhando para ele e falou assim, mas você comprou isso, a gente não tem condições de pagar. E meu pai falou assim, primeiro a gente compra e depois a gente paga. Mas meu pai não tinha noção nenhuma de como eram as contas de casa. Quem fazia todos os pagamentos era minha mãe. E ela sabia que não ia ter condições de pagar aquele som. Pois eu lembro até hoje da expressão da minha mãe, que foi de chateação, porque ele não poderia ter feito aquela dívida sem ter consultado ela. E meu pai sempre, às vezes, ele fazia uns negócios desse. Ele comprava e chegava em casa e minha mãe que tinha que fazer um malabarismo para poder pagar as contas. Ela pagava? Pagava, mas às vezes, enquanto tinha aquela dívida para pagar, o dinheiro ficava mais restrito, porque ela precisava arcar com as contas que meu pai fazia. Mas ela sempre arcava. E era nos carnês da vida. E eu lembro que ele chegou em casa com o carnê do som. E isso ficou muito marcado na minha vida, porque eu sempre vi o meu pai comprando, sem saber se podia pagar ou não, e a minha mãe fazendo os malabarismos para poder dar conta de gerenciar o dinheiro da casa. Então é sobre isso, é sobre essas lembranças, sobre esses flashes que a gente tem na nossa vida e que a gente faz a quebra. E aí quando você for fazer o exercício dessa quebra, você vai escrever ao inverso. Eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu me perdoo pela escassez que teve na minha casa, ou eu abençoo aquela abundância que teve na minha casa, eu tô pronta para receber as abundâncias dentro da minha casa, eu sou próspera, o dinheiro entra na minha casa, eu não tenho medo de ter dinheiro, eu não tenho medo de ser feliz. Então a gente vai fazendo palavras de afirmação para nossa vida, diante daquilo que eu estou entregando, porque aquilo não me pertence mais, aquela escassez não me pertence mais, aquelas brigas sobre dinheiro não me pertence mais, e hoje eu recebo o melhor, eu estou pronta para receber a prosperidade, a abundância, a escassez não faz parte da minha vida, e a gente começa a trazer isso para a nossa vida. Por quê? Se tem uma coisa que está muito anexado na gente, a gente tem que fazer disso fazer parte da nossa vida, eu recebo coisas boas, eu recebo as bênçãos, eu sou grata por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que Deus faz na minha vida. E a palavra de Deus, ela diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. E que a nossa boca tem que falar de coisas boas e não de coisas ruins. Então, que a gente possa abrir a nossa boca para a prosperidade, abrir a nossa boca para as bênçãos, para coisas boas, que o nosso coração esteja cheio de coisas boas. Então é isso que a gente faz, é esse exercício que a gente faz, tirando aquelas coisas ruins que nos marcaram e abrindo espaço para o novo na nossa vida.
E aí, depois que você fizer essa redação, tem muita gente que quando faz esse exercício para no meio do caminho porque não consegue, porque engasga, porque foi muito difícil. Tem gente que não consegue fazer a troca, né, por palavras positivas, palavras de afirmação, porque às vezes ainda não estão preparados, acham que, isso não vai acontecer, isso é só uma bobeira, isso são só palavras. Mas, gente, a nossa mente, ela é de repetição. Tudo aquilo que você faz repetidamente, você começa a ter resultado. Então, você precisa repetidamente fazer essas palavras de afirmação. Eu acabei de dizer que a nossa boca fala do que o coração está cheio. A gente vai verbalizar do que tudo está dentro do nosso coração. Então, faz esse exercício. Depois você imprime ou escreve mesmo, imprime ou escreve mesmo a mão ali e coloca num guarda-roupa, coloca na porta da geladeira, coloca num lugar acessível, porque você precisa olhar isso todos os dias, você precisa trazer isso para sua memória todos os dias, para que você comece a fazer essa quebra de coisas que eram negativas na sua vida, no seu passado, na sua infância, coisas que só te trouxeram tristeza, e você traz para a tua vida presente, para o teu futuro, coisas boas, porque o passado a gente não vai conseguir mexer, tudo aquilo que foi feito lá no passado a gente não vai conseguir mexer, mas hoje a gente tem a oportunidade de mudar a nossa história, e isso não quer dizer que você vai fazer isso e vai ficar rico da noite pro dia, mas com esse exercício você começa a ver o dinheiro de uma forma diferente, você para de ter medo do dinheiro, você para de ter medo de ganhar dinheiro, porque por incrível que pareça, às vezes as crenças é de ter medo de ganhar dinheiro, e com isso, por ter medo de ganhar dinheiro, a gente acaba retendo as bênçãos na nossa vida. Então, a gente para de ter medo de dinheiro, a gente olha para o dinheiro como algo que está ali para nos servir, é a nossa engrenagem. Então, o dinheiro ele não é maldito, o dinheiro ele não é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Então, que vocês façam esse exercício e que vocês comecem a abrir a mente de você para a prosperidade e não tenha medo do dinheiro, porque ele é a engrenagem que vai fazer a sua vida mudar de rumo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Vai ser um prazer ter você por aqui e não se esqueça, toda semana tem um videozinho novo falando sobre dinheiro e comportamento.